Nosso mundo é um caos total. Hoje contaremos a vocês histórias de coincidências incríveis que são difíceis de acreditar, mas que realmente aconteceram. Há muito tempo, cientistas e historiadores observaram que todos os eventos históricos se desenvolviam com uma precisão cíclica. Em outras palavras, os eventos do presente copiam os eventos do passado e vice-versa. Há uma opinião de que a primeira vez é um acidente, a segunda é uma coincidência e a terceira é um padrão. Em qualquer caso, essas são as 10 principais coisas que atingem os dados documentados e as correspondências. Vamos lá? Gêmeos absolutos. Histórias sobre gêmeos são sempre impressionantes, especialmente se for uma história sobre dois irmãos gêmeos de Ohio. Seus pais morreram quando eles tinham apenas algumas semanas de vida. Eles foram adotados por famílias diferentes. Os gêmeos foram separados na infância. Vamos começar com o fato de que ambas as famílias adotivas deram aos meninos o mesmo nome, ou seja, James. Os irmãos cresceram sem saber da existência um do outro. No entanto, ambos eram formados em direito, ambos eram excelentes desenhistas e carpinteiros, e ambos eram casados com mulheres de mesmo nome, Linda. Cada um dos irmãos tinha filhos. Um irmão chamou o filho James Alan e o segundo James Alan. Os dois irmãos então deixaram suas esposas e se casaram novamente com mulheres com o mesmo nome, Betty. Cada um deles era dono de um cachorro chamado Toy. Posso continuar indefinidamente. Aos 40 anos, eles aprenderam um sobre o outro. Eles se conheceram e ficaram impressionados com o fato de que, durante a separação forçada, eles viveram uma vida para duas. Edgar Allan Poe e sua máquina do tempo. Edgar poderia ter uma máquina do tempo? Alguns têm certeza que sim. Caso contrário, como ele poderia saber sobre o evento quase 50 anos antes de acontecer? Em seu livro, A História da Aventura de Arthur Gordon Pym, ele descreve como 4 marinheiros que sobreviveram ao naufrágio de seu navio foram forçados a comer um colega chamado Richard Parker. Poe afirmou que este livro foi baseado em fatos reais, mas ainda era ficção. No entanto, 46 anos depois, o navio afundou e os tripulantes que escaparam foram forçados a comer o colega para sobreviver. E qual era o nome desse marinheiro? Como você deve ter adivinhado, o nome dele era Richard Parker. O caso de Anthony Hopkins e o livro perdido. Quando Anthony se preparava para um papel no filme A Garota de Petróvka, ele queria encontrar um livro escrito por George Pfeiffer para estudá-lo antes de filmar, mas ele não conseguiu pegar o livro em lugar nenhum, até que um dia o encontrou em um vagão do metrô. Mas o mais interessante é que quando Hopkins, mais tarde, se encontrou com o autor do livro, Pfeiffer disse a ele que ele também não tinha uma única cópia desta obra. Por quê? Porque ele deu seu último livro para um amigo e acidentalmente o perdeu no metrô. Estranhas coincidências entre Lincoln e Kennedy. Esses dois presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e John Kennedy, compartilham estranhas e quase incríveis coincidências que aconteceram em suas vidas. Ambos foram mortos por tiros na nuca. Ambos morreram na sexta-feira. Ambos foram mortos na véspera do feriado. Kennedy foi morto na véspera do Dia de Ação de Graças. E Lincoln foi morto antes da Páscoa. Ambos tinham suas esposas com eles na época. Mas isso não é tudo. Cada um deles tinha um amigo chamado Billy Graham. Ambos tinham 4 filhos e secretárias com o nome do outro presidente. A secretária de Kennedy se chamava Sra. Lincoln e a secretária de Lincoln se chamava John. De qualquer forma, existem coincidências tão interessantes, mas vamos passar para a história do Titanic. Em 1898, o escritor Morgan Robertson, em seu romance Futilidade, descreveu a morte do navio gigante Titã após uma colisão com um iceberg em sua primeira viagem. Em 1912, 14 anos depois, o Reino Unido lançou o navio Titanic e na bagagem de um passageiro, é claro, acidentalmente estava o livro Futilidade, sobre a morte do Titã. Tudo escrito no livro ganhou vida, literalmente. Todos os detalhes do desastre coincidiram. Houve muito hype na mídia em torno de ambos os navios, mesmo antes de eles irem para o mar, devido ao seu enorme tamanho, ambos considerados inafundáveis. Os navios bateram em uma montanha de gelo no mês de abril, tendo como passageiros várias celebridades. E em ambos os casos, o acidente rapidamente se transformou em um desastre devido à desonestidade do capitão e à falta de equipamentos de resgate. O livro Futilidade, com uma descrição detalhada do navio, afundou com ele. Luís XV e o número 21. Quando o rei Luís XV da França ainda era criança, um astrólogo o alertou para estar sempre alerta no dia 21 de cada mês. A previsão sombria assustou tanto o rei que ele nunca planejou nada para o dia 21. A Revolução Francesa o forçou a abandonar seu hábito. Em 21 de junho de 1791, o rei e a rainha foram presos enquanto tentavam fugir do país. Então, em 21 de setembro do mesmo ano, a França foi declarada república e em 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XV foi executado na guilhotina.
Em 1858, um jogador de poker, Robert Fulon, foi baleado por um oponente perdedor, que alegou que Robert era um trapaceiro e ganhou $600 por fraude. O lugar de Fulon, a mesa, estava vago, os ganhos ainda estavam por perto, e os rivais, após consulta, deixaram o salão na rua e logo voltaram com um jovem que por acaso estava passando. O recém-chegado foi colocado na mesa e entregou os ganhos de $600 de Robert como aposta inicial. Quando a polícia chegou à cena do crime, descobriu que os assassinos recentes estavam jogando pôquer com paixão, e o vencedor foi o recém-chegado que conseguiu transformar a aposta inicial de $600 em uma vitória de $2.200. Depois de investigar a situação e prender os principais suspeitos do assassinato de Robert Fulon, a polícia ordenou a transferência de $600 ganhos pelo falecido para seu herdeiro, que se revelou o mesmo jovem jogador de sorte que não tinha visto seu pai por mais de 7 anos. O famoso ator James Dean morreu em um terrível acidente de carro em setembro de 1955. Seu carro Sport permaneceu intacto, mas logo após a morte do ator, uma buzina maligna começou a perseguir o carro de todos que o tocassem. Julgue por si mesmo. Logo após o acidente, o carro foi retirado de cena. No momento em que o carro foi entregue na garagem, o motor caiu misteriosamente, esmagando as pernas do mecânico. O motor foi comprado por um médico que o colocou em seu carro. Logo depois, ele foi morto durante uma corrida. O carro de James Dean foi consertado mais tarde, mas a garagem onde estava sendo consertado queimou. O carro estava sendo exibido como um marco em Sacramento e caiu no quadril de um adolescente que passava. No final, em 1956, o carro misterioso e completamente independente se dividiu em 11 partes. E agora uma história ainda mais difícil de acreditar. Em 83, Henry Ziegler rompeu com sua amada, que não suportou a separação e cometeu suicídio. O irmão da garota, fora de si, agarrou uma arma e tentou matar Henry, e pensando que a bala havia atingido o alvo, atirou em si mesmo. No entanto, Henry sobreviveu. A bala roçou levemente seu rosto e entrou no tronco da árvore. Alguns anos depois, Henry decidiu cortar a árvore malfadada, mas o tronco era muito grande e a tarefa era impossível. Então Henry decidiu explodir a árvore com algumas bananas de dinamite. A explosão fez com que a bala, que ainda estava no tronco da árvore, se libertasse e atingisse Henry diretamente na cabeça. O que achou dessa coincidência? Bem, agora uma história em que todos ainda estão vivos. Na década de 30 do século passado, Joseph Figlock, morador da cidade de Detroit, descia a rua e simplesmente não tocava em ninguém. De repente, uma criança de 1 ano literalmente caiu na cabeça de Joseph, da janela de um prédio de vários andares. Mais tarde, descobriu-se que a jovem mãe, descuidada, simplesmente se esqueceu de fechar a janela. A criança curiosa subiu no parapeito da janela e, em vez de morrer, estava nas mãos de seu salvador involuntário atordoado. Você pensa que é um milagre, mas o que você acha que aconteceu exatamente 1 ano depois? Joseph estava descendo a rua novamente e, de repente, da janela do mesmo prédio de vários andares, a mesma criança literalmente caiu de cabeça. E antes de passarmos para o bônus dessa questão da história mais termonuclear, escreva nos comentários que coincidências você teve em sua vida. O sósia do rei. O monarca italiano Umberto I uma vez jantou em um pequeno restaurante em Monza, servido por seu proprietário. Olhando para ele, o rei ficou surpreso ao descobrir que o dono do restaurante era exatamente igual a ele. Descobriu-se que, além da aparência, haviam outras coincidências. Assim, tanto o monarca quanto o dono do restaurante nasceram na mesma cidade, no mesmo dia, 14 de março de 1844. Tanto a rainha quanto a esposa do dono do restaurante eram chamadas pelo mesmo nome, Margarita. Tudo isso pareceu ao rei extremamente engraçado. Em 1900, soube que o sósia havia morrido. A causa foi um tiro acidental. Humberto foi expressar suas condolências à família do falecido, mas no caminho foi morto por um anarquista. Estas são as histórias sobre coincidências. Se foram interessantes para você, deixe um like neste vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino para não perder as novidades mais legais. Obrigado por assistir e confira alguns de nossos lançamentos anteriores.